Agora que você já viu a aula 13 e viu como lidar com polos repetidos, você viu a quantidade de cálculo que você tinha que fazer para chegar num resultado. Então é para isso que existe o método ninja, o método rápido, o método fácil. O que é que vai acontecer? A gente vai pegar a questão e vai começar da mesma forma, dividindo naquelas raízes que a gente já sabe que vai ter. Nesse caso, aquelas mesmas 4 raízes. Aqui você já prestou atenção e você já entendeu como é que vai colocar essas raízes aqui embaixo. Aqui é o quadrado e aqui normal. Coloca os índices tranquilamente, A, B, C e D. Agora, na hora de calcular A, B, C e D, é que entra o método ninja. Primeiro de tudo, você vai usar a mesma ideia da questão anterior. Ou seja, quando o S é S, ou seja, aqui nesse primeiro caso, a raiz é S igual a 0. Para base S mais 1, a gente tem que o S igual a menos 1 vai ser a raiz. E para base S mais 2 e S mais 2 ao quadrado, a base vai ser menos 2. Então, vamos calcular o método ninja do jeito que a gente já viu que calculava para polos simples, só que com uma pequena diferença que a gente vai ver lá na frente. Então vamos lá. A primeira variável que a gente vai calcular é o A. Então como é que a gente calcula? O A, a gente vai usar a função f de s, só que sem o s. Ou seja, quando passasse isso aqui multiplicando, o s seria cortado. Ele vai ser cortado aqui da mesma forma. Então o A vai ser igual ao que? A função 10s ao quadrado mais 4 dividido por s mais 1 vezes s mais 2 ao quadrado. Tudo tranquilo. S mais 1, S mais 2 ao quadrado. Tudo isso aplicado em quem? Na raiz que zera o termo que está em A. Ou seja, aplicado em 0. Ou seja, em S igual a 0. E isso aqui vai dar... Aqui dá 0, fica 4. Aqui fica 1 vezes 2 ao quadrado, 4. Chegamos no resultado 1. Muito rápido, muito fácil, muito tranquilo. Vamos calcular o B agora. Quem é que vai ser eliminado do B? O S mais 1. E para S mais 1 a gente tem a raiz em menos 1. Então vamos reescrever isso aqui embaixo. O B vai ser calculado como 10s ao quadrado mais 4 dividido por s vezes s mais 2 ao quadrado. Tudo isso quando s é menos 1. Aplicando aqui em cima, a gente fica com 14 vezes menos 1. Aqui fica 1 ao quadrado. Então fica menos 1. Chegamos a menos 14. Muito rápido e muito fácil. Chegou a vez do C. E o C, quem quer cancelar, é S mais 2 ao quadrado. E quando S é S mais 2 ao quadrado, a sua raiz é menos 2. Então, reescrevendo isso aqui embaixo, o C vai ser igual a 10s ao quadrado mais 4 dividido por S vezes S mais 1. Tudo isso quando S é menos 2. Então, a gente vai ter 10 vezes 4 mais 4, 44. E aqui embaixo a gente vai ter menos 2 vezes menos 1, que é 2. Chegamos
a 22. E agora chegou na hora de finalmente calcular o termo em D. E aqui é que está a diferença do método. Por quê? Porque se a gente usasse a mesma ideia e pegasse a expressão S mais 1 vezes S mais 2 ao quadrado, multiplicasse por D e dividisse por S mais 2, a gente só cancelaria um S mais 2. E quando aplicasse em S igual a menos 2, a gente teria que esse termo zeraria. Então a gente teria que f de S ficaria alguma coisa sobre zero. E isso não pode acontecer na matemática. Isso fere a primeira lei da matemática. Não dividirás por zero. Então o que é que a gente faz? A gente vai dividir por S mais 2 ao quadrado. Só que para dividir por S mais 2 ao quadrado e finalmente cancelar esse termo, a gente tem que aplicar a derivada em relação a S. Então olha a diferença aqui. No termo da divisão, da decomposição, que não tiver o quadrado, a gente tem que aplicar a derivada. Então a gente atua da mesma forma. A gente reescreve a função em cima, divide, ao invés de dividir por S mais 2, divide por S mais 2 ao quadrado, que é para cancelar o último termo. Fica com S vezes S mais 1. Só que o que é que faz? Para aplicar o método da forma correta, a gente vai ter que derivar em relação a S e depois aplicar S igual a menos 2. Então veja, é a mesma coisa que a gente fez no C, só que a gente derivou em relação a S antes. Então vamos lá, vamos tentar derivar isso aqui em relação a S. A gente tem duas funções. Em cima a gente tem 10s ao quadrado mais 4. E embaixo a gente tem, fazendo o produto, s ao quadrado mais s. Para derivar isso aqui em relação a s, tem a regra da divisão, que vai ser o quê? Derivada da primeira, ou seja, 20s, vezes a segunda, que é s ao quadrado mais s, menos a derivada da segunda, que dá 2s mais 1, vezes a primeira, que é 10s ao quadrado mais 4. Tudo isso tem que ser dividido pela segunda ao quadrado. Ok. Então é essa função aqui que a gente vai aplicar o s igual a menos 2. Então, só reescrevendo ela aqui, depois de reescrito, fica mais fácil de visualizar que agora a gente vai aplicar o s igual a menos 2, da mesma forma que foi feito aqui para o C. É tudo igual ao C, só que com a derivada em relação a S. Então, depois de calculada a derivada, aplicando s igual a menos 2, a gente fica aqui com menos 40 multiplicado por 4 menos 2, que dá menos 2. Aqui a gente tem menos 4 mais 1, que dá menos 3. Aqui a gente tem s ao quadrado, que é 4 vezes 10 dá 40, mais 4 vai dar 44. Aqui embaixo a gente tem s ao quadrado, que dá 4, mais o menos 2, que dá 2, e isso ao quadrado dá 4. Então a gente tem aqui 80 mais 3 vezes 44, 132 dividido por 4. Isso aqui vai dar, corrige o erro aqui, aqui dá mais 2, então aqui fica menos 80. Então agora sim,
a gente vai ter 54, não, 52 dividido por 4. Isso aqui vai dar 13. Então vê que método maravilhoso. A gente conseguiu calcular todos os termos de uma forma bem simples, bem rápida, e no final a gente só precisou de mais um detalhezinho, que era uma derivada em relação a S, para calcular o último termo D. Então você aplica o mesmo método que você já viu para A, B e C, deriva o C para calcular o D. Ó, bem tranquilo, né? Muito melhor do que sair fazendo aquele monte de conta, separando, colocando em evidência, depois comparando, depois chegando no resultado. Enfim, você chegou em A, B, C e D de uma forma bem tranquila. São os mesmos valores que a gente chegou na questão anterior. Agora seu objetivo é só substituir aqui o valor em A, em B, em C e em D, e finalmente calcular as inversas, né? Vai ter 1 sobre S. O resultado é o mesmo que a gente viu na aula anterior. Espero que você tenha aprendido.